Numa noite tranquila na cidade, conhecemos Dmitry, um jovem que enfrenta um problema comum a muita gente. Sua esposa o mandou fazer as compras, mas, sem lembrar exatamente o que ela disse, ele decide ligar para ela, iniciando uma nova discussão do casal. Ela o recrimina por escolher produtos caros e por não se preocupar em economizar. Além disso, ela acaba de receber um PlayStation 5 pelo correio e aquele dinheiro deveria ser para as férias deles. Na fila do caixa, um mendigo tenta comprar algo para comer, mas lhe falta dinheiro para pagar, então ele olha para as pessoas na fila e pede uma moeda. Como era de se esperar, todos ignoram seu pedido, inclusive Dmitry, que facilmente poderia ajudá-lo, mas decide não fazer. No final, uma senhora faz uma boa ação e o mendigo vai embora abençoando-a, garantindo-lhe um lugar no céu. Ao olhar para Dmitry, ele diz para que ele se lembre deste momento quando estiver queimando no inferno. Quando chega o momento de pagar suas compras, Dmitry aproveita uma moeda esquecida pelo mendigo e a usa a seu favor. Alguns minutos depois, a discussão pelo telefone continua. Enquanto guarda suas coisas no carro, o mendigo se aproxima para cobrar sua moeda. Dmitry saca outra e a devolve. Depois, pergunta por que o amaldiçoou por 10 centavos e o mendigo responde que não é pela quantidade, mas pelas ações que ele cometeu. Antes de ir embora, Dmitry ri e diz que, de qualquer forma, não funcionará, já que ele não acredita em Deus. Movido pela curiosidade, o mendigo segue pelo estacionamento e pergunta no que ele acredita, então. Dmitry omite sua irritação e diz que acredita na ciência e nos fatos. Se não podem provar que Deus existe, ele tem o direito de ter suas dúvidas. O mendigo responde que há provas suficientes, mas elas jamais entrarão em sua mente dura e fechada. Depois, ele retorna ao seu lugar. Alguns minutos mais tarde, Dmitry retorna um pouco aborrecido, exigindo que ele lhe diga quais são essas provas e se ele realmente vai para o inferno. Antes que você possa duvidar, se pergunta por que um homem inteligente nos negócios como Dmitry discutiria com um mendigo sobre um tema tão complexo como a religião e a ciência. Devemos saber que o mendigo é um homem completamente racional e culto. Sua aparência pode ser precária, mas sua mente é afiada e cheia de conhecimento. Ele sabe sobre a vida, a história e também sabe sobre Dmitry, porque antes que este possa ir embora, o mendigo surpreende Dmitry com dados de sua vida que ninguém mais conhecia, nem mesmo sua esposa, o que coloca Dmitry na defensiva e quase os leva a brigar no meio do estacionamento. A princípio, Dmitry pensou que estava lidando com um perseguidor, mas o mendigo lhe diz que não é a primeira vez que se encontram. Ele é um homem observador e se lembra de tudo o que vê. Depois que Dmitry ameaça bater nele, o mendigo se joga no chão e começa a chorar, repetindo que tem esperado por esse momento há tempo demais. Nesse instante, o telefone toca e sua esposa reclama por ele ainda não ter chegado em casa. Dmitry desliga e decide sentar no chão ao lado do mendigo para continuar a conversa. Durante os minutos seguintes, eles falam sobre Dmitry, mas quando este pergunta como ele pode saber tanto, o mendigo lhe confessa que vive há mais de 2000 anos e inclusive conheceu Jesus Cristo. A princípio, Dmitry pensa o que todos nós estamos pensando: é um mendigo, vive na rua e está completamente louco. Mas, em um segundo, o homem começa a relatar sua história, dizendo que é o judeu que perturbou Jesus Cristo quando este estava carregando a cruz na qual foi crucificado. Naquele dia, Jesus lhe pediu um pouco de água, mas ele, com desprezo, disse que lhe daria no caminho de volta depois de deixar a cruz em seu destino. Jesus respondeu que voltaria e que ele teria que esperá-lo. Desde então, já se passaram mais de 2000 anos e o mendigo continua preso na terra, esperando o retorno do Senhor para conhecer seu destino. É por isso que ele pode lhe garantir que Deus existe, não é apenas uma crença, é um fato, e Dmitry diz que acredita nele. Pela primeira vez desde que começaram a conversar, Dmitry fica sem palavras, mas pouco depois eles fazem uma aposta. O rapaz garante que encontrará uma falha em sua história. A princípio, Dmitry faz perguntas simples, como quantos dedos ele tem escondidos, mas o mendigo lembra que ele conheceu a Deus e não é um vidente. Depois, Dmitry lhe pede alguma prova de sua época, de tanto tempo atrás, mas outra vez o mendigo lhe diz que nenhum tecido sobrevive 2000 anos, isso não provaria nada, apenas seria um trapo. Daí, passam para perguntas sobre Deus e sua aparência. O mendigo diz que ele não parecia como o pintam. Seu rosto era o de um homem cansado e exausto. Estava coberto de sangue, por isso ele não se preocupou em memorizar. Era apenas um condenado à morte, algo comum na época. Se ele conseguiu ficar perto dele por 3 minutos, foi muito. Para todos, ele era apenas um louco que falava besteiras. Como poderia saber que estava diante do Filho de Deus? Viu apenas um homem querendo se apoiar na parede e negou-lhe água. Agora, ele tem 2000 anos preso e quem sabe quantos anos mais deverá esperar. Para Dmitry,
torna-se difícil demonstrar que sua história é falsa, ou é verdade, ou está muito bem planejada, porque até este momento ela é quase irrefutável. Depois de um tempo, a conversa continua. Dmitri pergunta se ele se arrepende do que fez. O mendigo lhe conta que, a princípio não, mas uma vez que compreendeu, tentou reparar as coisas. Ele se juntou à igreja e passou mais de 100 anos tentando conseguir o perdão, mas nada aconteceu. Depois, durante os séculos seguintes, ele se divertiu como louco. A imortalidade tem seus benefícios, mas toda a emoção se esgota com o tempo. Para ele, está claro que Deus existe, mas não tem certeza se está do seu lado. Ele sente emoções confusas e, mesmo depois de 2000 anos, não se decide. Dmitri pergunta por que ele não aproveitou sua imortalidade. Ele poderia ser rico e experimentar tudo, e é nesse instante que o mendigo lhe diz que ele já fez isso. Todos podem experimentar tudo. A vida é linda quando você tem um propósito e não teme arriscar-se pelo que deseja, mas o medo da morte e do desconhecido te priva disso. Além disso, a imortalidade não é como Dmitri pensa. Não o torna imune a nada, ele ainda sente frio e fome, e seus ferimentos saram normalmente. Só não envelhece. Quando entram no assunto das feridas, Dmitri pergunta por que ele não se mata. E ele responde que já tentou milhares de vezes, mas nunca deu certo. De todas as maneiras que Dmitri imagina, ele já tentou. Uma vez ele se enforcou e o pescoço se quebrou em várias partes, mas só ficou ali por 2 semanas até a corda arrebentar. As armas sempre travam ou explodem na mão dele. Em 1945, ele foi sequestrado pelos nazistas e esteve prestes a ser atropelado por um tanque quando as rodas se destruíram. Depois de 10 minutos de anedotas sobre feridas e tentativas de morrer que fracassaram, Dmitri finalmente se rende e aceita a derrota. O mendigo recebe o dinheiro com emoção e lhe agradece por ter escutado sua história. Embora Dmitri ainda não acredite que ela seja totalmente verdadeira, continua pensando que ele está um pouco louco. O mendigo diz que, se estivesse realmente louco, teria inventado algo simples. Por que passaria horas conversando e memorizando tantos detalhes de uma história complexa por 20 libras? Antes que Dmitri vá embora, o mendigo lhe mostra algumas cicatrizes em seu braço. São números das datas em que ele acreditou que Jesus Cristo retornaria, mas em todas ele se equivocou. Desde então, ele tem esperado até que alguém com sua mesma mentalidade o ajude a encontrar a solução para este problema. Por isso ele está tão agradecido por conhecer Dmitri. O rapaz pensa de uma maneira na qual ele acredita que poderia ajudá-lo. Mas, para isso, Dmitri precisa abrir a mente e acreditar que sua história é mesmo verdadeira, algo que ele não está disposto agora, então se despede. Nesse instante, Dmitri pede que ele pare e pergunta por que ele acredita que Deus o amaldiçoou daquela maneira. Não faz sentido. O mendigo responde que não foi uma maldição, ou pelo menos ele não acredita assim. O tom de voz de Jesus Cristo não era de raiva. Para ele foi mais como um convite. Jesus Cristo lhe disse: espere meu retorno não com ira, mas sim como uma forma de que aproveitassem juntos quando finalmente ele acreditasse nele. E ele tentou durante séculos, mas talvez nunca tenha compreendido totalmente a que ele se referia. Agora ele tem certeza de que Deus existe, mas se encontra preso na terra por não entender o que ele tentou lhe ensinar naquele dia. Foi o mendigo quem disse: eu te darei água quando você voltar, e Deus apenas cumpriu com o que pediu. Dmitri fica pensando por um tempo como alguém que viveu tanto tempo não tem nada mais para compartilhar sobre o mundo. Certamente ele conheceu grandes figuras, Michelangelo, Da Vinci, Tesla. Mas o mendigo lhe diz que talvez sim ou talvez não. Além disso, como ele poderia saber que eles se tornariam pessoas tão famosas se suas contribuições só foram reconhecidas muito depois? Outro problema é que ninguém realmente parece como nas pinturas que as pessoas têm deles, inclusive o próprio Deus, que não tem olhos azuis como o céu. Todos acreditam em algo diferente, há deuses de todo tipo, mas em sua experiência ele tem certeza de Jesus Cristo porque o conheceu pessoalmente e nada mais. Nesse momento, o telefone toca e a esposa de Dmitri grita que são 3 da manhã e quer saber onde ele está. Dmitri pede desculpas e diz que conheceu alguém interessante, mas ela assume que se trata de outra mulher e diz que está a caminho e então desliga. Sem se abalar, os homens continuam conversando e Dmitri lhe diz que provar a existência de Deus é tão difícil quanto provar sua inexistência. Mas para o mendigo, esta fase de sua vida já terminou. Ele se cansou de que as pessoas acreditem em Deus. Para ele apenas se trata de ser feliz e por isso se desfez de tudo o que alguma vez ganhou com sua vida eterna. Os ricos não dormem contando seu dinheiro e vendo traidores ao seu redor. Quanto mais você se desprende das coisas que acredita que são importantes, mais rápido se dá conta de que ser feliz não custa absolutamente nada além de decidir ser. Alguns são felizes com sua fé, outros sem ela.
Em seu caso, ele apenas espera que chegue o dia do retorno do Senhor e que ele esteja pronto para dar a resposta que ele espera. Depois de tudo isso, o mendigo finalmente se despede, mas antes Dmitri lhe pergunta quem ele é realmente, acreditando que está falando com o próprio Deus. Mas ele garante que não é Deus, embora talvez uma pequena parte dele viva dentro dele. Até hoje, espera poder devolvê-la. De repente, a buzina de um carro toca e Dmitri volta para explicar à esposa que não é o que ela está pensando, mas quando tenta apresentar o mendigo a ela, ele já sumiu. Então voltam ao carro e ele surge novamente. Nesse instante, um sujeito que parece idêntico ao mendigo chama e lhe diz que deve retornar ao trabalho porque o momento se aproxima. A esposa de Dmitri acredita que tudo isso é uma brincadeira e grita para ele que conversarão em casa, mas quando Dmitri entra em seu carro e olha pelo retrovisor, os olhos do mendigo lhe devolvem o olhar. O filme termina nesse momento tenso e sem uma resposta clara. É uma história de reflexão interna que nos convida a fazer perguntas a nós mesmos. E assim termina este filmão. Se você quiser continuar vendo mais resumos geniais, recomendo este vídeo.